Graça e paz, amados irmãos. Shalom, parabéns pela nova temporada. O coração da gente fica dilatado, né? De ver essa fase, essa transição para coisas melhores que Deus tem preparado. É verdade, Deus tem estações e tem atmosferas. E eu fiquei fazendo algumas leituras ali no Espírito, né? A gente fica olhando aqui e fica olhando também na dimensão do Espírito. E creio que é o começo mesmo de uma temporada nova. Olha para alguém perto de você, eu gosto demais dessa palavra que Paulo disse para Timóteo. E você vai dizer para o seu irmão, diga assim: aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é poderoso para completá-la. Diga: e vai acontecer. Aleluia. E vamos dizer agora de uma forma coletiva. Diga comigo: aquele que começou a boa obra nesta igreja, ele é poderoso e vai completá-la. E eu vou ser cooperador dessa grande visão. Amém? Então eu tenho algumas coisas para compartilhar. Estamos muito felizes no sentido da escola de ministro estar aqui, do prédio. Vimos a filmagem, a gravação semana passada, né? Mas nada melhor do que estar no ambiente, no calor, no fervor dos irmãos, na alegria de uma etapa iniciada. Eu tenho alguns 2, 3 anos estudado sobre igreja, sobre eclésia, gastado um tempo mesmo, e tenho feito como a Bíblia diz. Uma das palavras para meditação, meditar no contexto bíblico, é ruminar. Eu sou bem intenso quando eu pego um assunto, eu fico ali comendo, passo uma temporada, nem toco. Depois volto a ruminar aquilo, que é a palavra meditação. É exatamente como os ruminadores, o boi, as ovelhas, alguns animais, eles fazem, eles comem, vem para o estômago, depois volta e continua triturando aquilo, continua um processo para quebrar todas as partículas, de maneira que aquilo seja metabolizado. Espiritualmente, a meditação tem o poder de tornar a palavra uma parte de nós mesmos. Por isso que nos alimentamos da palavra, do mesmo jeito que no natural que você come se torna o seu corpo físico, no espiritual que você come, a palavra de Deus se torna uma parte do seu próprio espírito. Diga comigo: a palavra se torna parte de mim. E eu passei uma temporada estudando, como eu te falei, sobre eclésia, onde Jesus fez aquela primeira grande declaração lá em Cesareia de Filipe, em Mateus 16, Mateus 18, que ele disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A palavra eclésia, ekkaleo, significa chamado para fora. Fomos mesmos resgatados do mundo, fomos mesmos resgatados para um novo homem ser criado de judeus e gentios nascidos de novo. Quem é nascido de novo aqui, dá um glória a Deus. Se você ainda não nasceu do Espírito, hoje é uma boa oportunidade. Você não deve ser apenas amigo do Evangelho, você tem que crer no Evangelho, amém? E aí eu quero conversar um pouquinho sobre esse sentimento, essa identidade de eclésia. Eu sou professor do Rema, eu estou envolvido na coordenação doutrinária, eu paro, respiro, acordo pensando na palavra, pensando no crescimento espiritual. Há 20 anos atrás, 23 anos atrás, um texto no livro de Esdras me chamou muita atenção. Eu dava aula a crianças na escola dominical e eu lendo aquele texto da Escritura, eu digo: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Diz: Esdras propôs no coração conhecer a lei do Senhor para praticar e para ensinar aos filhos de Israel. Eu sei que Deus me chamou para um ministério e eu não fui intenso só nos primeiros dias, eu continuo intenso. E eu quero cada vez mais ficar intenso. Como o irmão Rega dizia, aos 80 anos, com 80 anos eu ainda estou empolgado com a palavra. Eu te digo, eu ainda estou empolgado com essa palavra, amém? E passei essa temporada estudando sobre igreja, sobre eclésia.
E quantas coisas se abriram no meu coração. Eu ensino no Rema, ensino na escola de ministros, e você sabe, muita gente aqui já fez o Rema. A gente aprende no Rema o que eu sou, o que eu tenho e o que eu posso. Diga comigo, o que eu sou, o que eu tenho e o que eu posso. Eu pergunto, é ou não é libertador isso? É maravilhoso, gente. Isso rompe nossa vida, quebra paradigmas na nossa mente, coisas que nos limitavam, o entendimento do poder e o efeito do Evangelho em nossas vidas. Mas estudando Eclésia, o Senhor me deu uma percepção. Às vezes nós não entendemos o poder também da coletividade. Eu gostei muito do que você falou da unção dentro, o Espírito está dentro de nós. Se você não falasse, eu ia falar. O Espírito está dentro de nós. Mas como o irmão Reagan diz, quando nos reunimos, na coletividade, a unção vem sobre. Então, podemos reconhecer a unção sobre, mas não devemos esquecer do Espírito dentro. Então, individualmente, coletivamente. Coletivamente, nós também precisamos entender quem somos, o que temos e o que podemos. Não é só o que eu tenho, o que eu posso e o que eu sou. Diga comigo, o que somos, o que temos e o que podemos juntos. Opa! Olha para alguém perto de você e diga assim, juntos é melhor. Eu sei que você tem aprendido sobre essas verdades e na esfera pessoal, individual, nós precisamos dela. Mas eu vou tratar um pouquinho da esfera coletiva, da esfera como igreja, como eclésia, com esse entendimento que Paulo transmitiu tão fortemente nas cartas do Novo Testamento. Eu vou fazer uma listagem e vou me deter no exemplo. A Bíblia vai apontar a igreja como um grande prédio. Jesus mesmo disse, eu edificarei a minha igreja. Quando ele disse aquilo, na cabeça do judeu, estavam construindo o templo de Herodes, que ainda estava em construção. Nas memórias dos judeus tinha o templo de Salomão, tinha o tabernáculo de Moisés. Como eram preciosas aquelas referências. Por quê? Tudo que Deus ordena que seja edificado, Deus culmina, termina, completa, enchendo com a glória dele. Então Jesus tomou esse exemplo mais forte, eu edificarei a minha igreja. E Pedro, de uma forma muito simples, diz que ele é a pedra angular principal, e cada um de nós também, como ele, somos pedras vivas nesse grande edifício chamado igreja. Por que esse templo esse lugar está cheio da presença de Deus? Porque as pedras vivas estão aqui. Podemos experimentar Deus na nossa vida individual, com certeza. Comunhão é algo diário, mas quando nos reunimos, vem a unção coletiva. Vem uma expressão do Senhor, um compartilhar, os céus se abrem. Podemos receber coisas que vêm do alto compartilhadas para nós. Então a primeira figura que temos é que somos como um edifício. A Bíblia diz também que nós somos como lavoura. A Bíblia também nos chama de uma nação santa. Fala comigo, nação santa. A Bíblia também diz que somos uma grande família, onde Deus é o nosso Pai, Jesus é o nosso irmão mais velho, e onde temos laços espirituais que quando a gente chega na igreja, a gente diz, paz do Senhor, irmão. Você chama o irmão porque ele é irmão espiritual, viu? Às vezes, é lógico, a gente não conhece todo mundo, não sabe o nome decorado, e a gente paz do Senhor, irmão, doido para lembrar o nome, né? Meu Deus, eu queria conhecer o nome daquela pessoa. Na medida do possível, lógico, a música mais gostosa que a gente gosta de ouvir é alguém nos chamando pelo nome. Ei, psiu, não. Tudo bem? Então somos uma grande família. Fala comigo, somos uma grande família. Em Efésios 3:14, Paulo disse, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como na terra. Porque tem parte da família que está lá.
Desde a igreja primitiva, desde Estevão que foi apedrejado. Tem parte da família que está lá, parte da família que está aqui. Porque Deus é o nosso Pai, Jesus o nosso irmão mais velho, e somos os irmãos uns dos outros. Às vezes fica tão forte essa ligação que nós temos mais afinidade e intimidade com um irmão em Cristo do que um irmão de sangue em carne. Lamentavelmente, mas porque crescemos espiritualmente, crescemos nesse ambiente de família. Aí eu queria que você dissesse comigo, diga, somos um edifício de Deus. Diga, somos lavoura de Deus. Diga, somos uma grande família. Quais outras figuras na Bíblia tem? Aponta também que Jesus é o último Adão. Então, o homem perfeito, a ponto de dizer que nós somos a noiva e futura esposa de Cristo. Quando Adão dormiu aquele sono, Deus tirou a costela e formou-lhe uma mulher. Quando Jesus também, no sono da morte, ou naqueles 3 dias de morte, estava lá, a Bíblia diz que ele foi ferido no seu lado, e Deus, quando ele ressuscitou, deu-lhe uma mulher chamada igreja, que por enquanto somos noiva e vamos nos casar naquele grande dia. Então, a figura do homem e da mulher. Que outra figura nós temos? Temos também a figura do exército. Paulo diz que devemos nos comportar como bons soldados de Cristo. Bate aí carinhosamente na pessoa que está ao outro lado, diga assim, ei, soldado diligente de Cristo. Olha para cá, na individualidade somos soldados, mas olha do lado de cá, na coletividade somos um exército. Tudo bem? Agora pensa comigo, haveria muitas coisas que vamos falar, vou dar uma pincelada nelas e me concentrar numa última. Paulo, quando ensina sobre a armadura de Deus, a armadura pertence a um soldado. A armadura de Deus, você lembra das peças, mas uma muito curiosa é o escudo da fé. Quem sabe aqui que sua fé é preciosa? Quem sabe aqui que sua fé é preciosa? Amém. O nosso escudo da fé simbolizado. Se você já assistiu alguns filmes fora de época, você vai lembrar das legiões romanas, e Paulo tirou aquela lição da armadura de Deus dos soldados romanos. O tempo que ele estava preso, ele via os soldados, ele pregava para os soldados. Ele aprendeu muitas coisas da vida, da diligência, do treinamento de um soldado. Na individualidade, eu e você temos um escudo, mas na coletividade, quando um exército marchava e vinha um ataque do inimigo, presta bastante atenção, vinha aquelas flechas e algumas vezes incendiadas, todos os soldados, olha para cá, levantavam aquele escudo e fazia como argamassa, como um efeito do casco de uma tartaruga. Agora, por que eu estou falando isso? Porque a minha fé individual, ela é poderosa. Mas a nossa fé coletiva, deixa eu te dizer, estamos crescendo, mas esse casco de tartaruga da fé coletiva está nos colocando num lugar de proteção maravilhoso. O pastor falou, a nossa fé, nós estamos aqui por causa da nossa fé, é mesmo. Existe um efeito da fé coletiva. E sabe de uma coisa? A fé é a vitória que vence o mundo. Nós vamos ver grandes coisas por causa da lei da fé, dos passos da fé, de uma vida de fé. E às vezes a gente está até meio capenga na fé, mas o ambiente e a atmosfera da fé coletiva faz eu me levantar e eu me erguer e andar à altura da palavra de Deus. E aí eu queria te dar uma dica. Congregar não é opcional. Congregar é uma questão de sobrevivência, meu querido. Ah, mas eu posso ser forte em casa. Não, só uma vez por mês basta. O que é que tem? Não tem nada a ver. Eu vou avançar daqui a pouco. E como você já está aqui e não consegue mais fugir, eu vou tratar todas as coisas que precisam ser tratadas. Tudo bem? Olhe para alguém perto de você e diga assim, esse ambiente
é um lugar de proteção inegociável. Então você pode dizer comigo: somos um poderoso exército. Quais outras figuras temos? Somos sacerdotes, somos uma grande embaixada. Sei que muita gente aqui já foi numa embaixada para questão de visto. Quando você entra lá, passa do portão, as leis, a língua, o ambiente, a forma de se conduzir, é tudo do país de origem. Deixa eu te dizer, a igreja é uma embaixada do céu. Nós temos uma influência divina e nós não vamos ficar divididos entre mundo e os pensamentos da igreja, não. Sua mentalidade vai ser totalmente tomada pelo seu país de origem, porque embora sendo brasileiro, espiritualmente sua pátria é celestial. Você é nascido do alto. Fala comigo: eu nasci do alto. Diga aí: eu sou embaixador do reino de Deus. A Bíblia diz também que somos coluna e alicerce ou sustentadores da verdade. Somos santuários, somos peregrinos. Há outras figuras. Em Hebreus 3, por exemplo, nos compara que nós somos o tabernáculo. Como Moisés construiu o tabernáculo, Jesus é fiel e edifica a sua igreja, que somos o tabernáculo da nova aliança. Mas eu deixei por último para falar de uma figura da igreja. Pergunta para mim: que figura é essa? Um rebanho. A igreja como um rebanho. A igreja como um aprisco. E eu vou me deter mais nessa figura. Quando eu penso num culto, num momento desse que a gente está ministrando ao Senhor, às vezes eu estou ensinando a matéria caráter de Deus, e eu fico pensando o caráter de Deus como aquele diamante lapidado, que tem várias lapidações. Deus é um, mas a Bíblia revela vários aspectos de quem Deus é, os nomes de Deus, aspectos do caráter de Deus. E quando às vezes eu estou num culto, eu digo: o meu Senhor está se manifestando nesse culto como o quê? E estamos falando do cuidado de Deus, e eu vejo o Senhor nessa manhã como o grande e o supremo pastor. Se Ele é o pastor, eu também preciso aprender a ser ovelha. Olhe para alguém perto de você e diga assim: se Ele é o supremo pastor, preciso aprender a ser ovelha. Amém? Não vou falar do ministério pastoral dos homens que Deus convoca. Eu vou falar do supremo pastor e das ovelhas. Nós, os dons ministeriais, que numa certa medida apacentamos o rebanho, e os pastores que cuidam das ovelhas, que estão nos bastidores, que estão ali tocando pessoalmente cada ovelha, é um trabalho de formiguinha, mas somos auxiliares do Supremo. Se fazemos isso é porque Ele faz primeiro, Ele é primeiro. Eu posso contar com sua ajuda, a gente abrindo alguns textos nessa manhã? Estamos num tempo de culto, existe mesmo essa transmissão da palavra, existe um ambiente, uma atmosfera, e eu vou fluir com ela. Diga comigo: a igreja como rebanho do Senhor. Amém. Relaxa aí na cadeira, mas não dorme, tá? Relaxa para receber a palavra com mansidão. Vamos lá. Há muitos textos que poderíamos começar, mas eu quero começar com o Salmo 100. O Salmo 100 me lembra muito os dias da minha infância. Os meus pais nos colocavam para ler a Bíblia antes de dormir ou no início da noite, e aquela coisa de criança esperta demais, né? Eu queria enrolar meus pais e eu procurava os salmos pequenos. E muitas vezes era o Salmo 100. Não sabia eu que quanto mais eu lia, mais impregnado dentro de mim ele ficava. Acompanha aí o Salmo 100, verso 1. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria.
Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Você pode repetir essa última parte do verso 3, diga comigo. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Diga, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Voltar um pouquinho para o que eu falei ainda agora. Aprendemos muito as coisas na nossa individualidade. Mas hoje eu vou falar sobre a nossa coletividade. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. O mundo ensina uma vida tão isolada, mas a Bíblia ensina uma vida onde estamos ligados uns aos outros. Lá em Filipenses 2, Paulo diz, olha, vocês têm entranháveis afetos de amor, vocês têm compaixão, vocês são ligados. Aí ele disse, completai a minha alegria. Eu sei que nessa igreja tem, mas tem coisas para serem completadas. E essa fase desse desafio, eu declaro que está vindo uma liga maior. Eu lembro há muitos anos, num culto de jovens, um pessoal trouxe uma bancada, um fogareiro, uma panela e um saco de batata lá no fim. Eu digo, meu Deus, o que é que vai ter hoje aqui? Foi uma pregação tão boa que 20 e tantos anos eu me lembro dela. E qual era a pregação naquele momento? Era que a pessoa disse, as batatas estão aqui nos sacos, estão juntas, mas estar junto não quer dizer que estamos unidos. Alô? Diga comigo, estar junto não significa estar unido. E olha para cá, enquanto a pessoa ia pregando sobre unidade, pessoas iam descascando, outras cozinhando a batata, daqui a pouco outras amassando a batata, daqui a pouco aquela panelona de purê. Eu declaro que vocês vão virar uma panela de purê. Oh, aleluia! Se a gente fica demais aqui, a gente fica muito ensimesmado. É para mim, comigo, meus direitos, meus privilégios. Quando a gente começa a viver aqui, o que é que eu posso fazer por meu irmão? Enquanto você cuida de outro, Deus levanta outro para cuidar de você. O que é que eu posso fazer pela minha igreja? O que é que eu posso fazer pelo Evangelho em Belo Horizonte? Como eu posso contribuir? Qual a parcela que eu posso dar? Alô? Eu não vim te condenar, eu vim te inspirar a você entrar num novo nível como um poderoso exército. E a Bíblia diz que dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ainda nos Salmos, já que estamos aqui, não é o 23, mas vamos para o 80. Salmo 80. Eu te falava que em cada culto podemos enxergar Jesus com um aspecto do que ele diz que ele é. O Salmo 80 mostra Jesus como pastor. Fala comigo, ele é o supremo pastor. Como diz o Salmo 80, verso 1. Dá ouvidos ao pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Sim, eu sei que o Salmo 80 aponta para Israel, mas no Novo Testamento Jesus também é o pastor da igreja. Diga comigo, tu és o supremo pastor. Diga, tu nos conduzes como um rebanho. Agora, vamos dizer carinhosamente, diga, mostra teu esplendor, Senhor. Eu declaro o esplendor do pastor sobre sua vida. Eu declaro a nossa rendição como ovelha, mas o esplendor dele, do cuidado dele sobre a tua vida, sobre as nossas vidas como um rebanho, onde eu não me importo só por mim,
Eu me importo por aquele irmão que não veio para o culto hoje. Onde eu me importo com aquele sentimento que Jesus disse: ainda muitas ovelhas que não são desse aprisco, pelos perdidos. Eu declaro que essa igreja vai ter muitas marcas, mas o amor no Espírito vai ser a mais intensa. Quem chegar aqui, não só do púlpito, mas do irmão, do recepcionista, do que abre a porta, aquela atmosfera do amor do Supremo Pastor, de um cuidado sobrenatural, de um cuidado que restaura, de um cuidado que acolhe, que supre, que ama, que muitas vezes cobre uma multidão de pecados e tem o poder de restaurar. Diga comigo, aqui está fluindo a atmosfera que restaura. Vamos dizer de novo: mostra o teu resplendor. Queremos ver tua glória. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Está tudo bem aí? A Bíblia fala, Jesus falou, quantos textos na Bíblia fala do pastor, da ovelha, em vários aspectos, e vamos ver alguns deles. Mas às vezes, você lembra daquele texto, as 99 e uma está distante. Às vezes aqui a gente está aqui dentro, mas está distante. Mas o Supremo Pastor vai, pega com o cajado, com a vara, resgata, coloca no braço. E às vezes a gente nem quer aceitar esse trem todinho. Mesmo você fazendo um corpo por fora, não querendo se envolver, eu declaro esse amor intenso te envolvendo, te vencendo, te cobrindo, te esmagando, te tocando por dentro. É algo que não destrói, é algo que ressuscita, é algo que revigora, é algo que ele diz: eu devolvo a você quem te roubou. Há uma compaixão tão grande no meu coração nessa manhã. Jesus olhava as multidões e dizia: são como ovelhas sem pastor. Há uma compaixão divina. E sabe, Paulo diz: com a consolação que vamos ser consolados, vamos consolar outros. Eu creio que tem cultos mesmo onde há um batismo no amor de Deus. Onde picuinha, probleminha que a gente não conseguia falar com fulano, com beltrano, com cicrano, que não perdoa. Aí engole um elefante, se engasga com um mosquito. Eu declaro você no batismo de amor nessa manhã, que você vai sair diferente. Vão lhe chamar de só perdão. Meu Deus, fulano está tão diferente. Porque a doutrina não só está aqui, a verdade está no Espírito. Não basta dar uma boa aula sobre amor, sobre o fruto do Espírito, tem que praticar. E se exercita mesmo. Olhe para alguém perto de você e diga assim: eu te amo no amor de Cristo. Ah, eu não preciso de ninguém. Ei, eu preciso de você. Olhe para alguém e diga: eu preciso de você. Deixa eu te falar algo. Se eu não tiver cuidado, eu vou estar pregando todos os cultos. Mas sabe um prazer que eu tenho? É quando eu chego em Campina e tem outras pessoas pregando e eu estou sentado aí sendo ovelha. Tem gente que pensa que ministro não é ovelha. A gente é gente, querido. A gente precisa desse toque pastoral,
do Supremo Pastor, que vai vir de várias formas e maneiras. Às vezes a gente olha, você olha daí e pensa que a gente é super-homem, Mulher Maravilha. Não, a gente está crescendo junto com você. Talvez cresceu e avançou um pouquinho mais. Mas nós estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para alguém perto de você e diga: eu declaro o cuidado de Deus te desmontando nessa manhã. Diga para ela: relaxa. Tá tudo bem aí? Cadê o tecladista? Abri um parêntese aqui. Quando o pastor Bud chegou em Campina Grande, 91, não tinha nada do que tem hoje. Ele era recém-chegado de São Paulo, morava numa casa, numa região lá em Campina, eu sabia onde era, perto do setor das casas do exército, no Paulistano, e diziam: tem um americano aí. Eu vim pregar na casa do Ronaldo Correia, e depois me disseram: ele está ministrando numa escolinha, escola de bairro, Crianças do Brasil, era 100 metros da minha casa. Eu trabalhava, chegava na sexta-feira, 7h30 da noite, tomava um banho bem rápido. Eu me lembro, eu estava com um jeans preto, uma alpercata e uma camisa branca básica, e eu fui naquele lugar. Tinha 8 pessoas. E eu vi pastor Bud ministrando, quase 1 hora, debaixo de uma compaixão e lágrimas tão grande. E eu disse: meu Deus, ele está falando os textos que eu vejo outros homens falar. Mas o que é que esse homem tem que está me tocando tão profundo? Havia uma unção e um amor no Espírito, que era muito mais do que aquelas 8 vidas, era sobre a nação brasileira. Mas não era porque não tinha uma multidão que ele não estava se expressando com a intensidade de Deus. E eu lembro que num dado momento, eu olhei para ele, eu disse: eu quero o que esse homem tem. Sentado no cantinho, eu estava sentado no chão. Eu quero o que esse homem tem. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo aquela mesma atmosfera transmitindo para nós isso. Deus está nos introduzindo em esferas do Espírito. Deixa eu te dizer, onde não tem volta, onde as pontes que ficaram para trás, elas estão desmoronando. E Ele está dizendo: você vai ser movido pelo meu Espírito e pelo meu amor. Eu estou te levando a você ser tomado de toda plenitude, eu em você, de dentro para fora, a ponto de Paulo dizer em Efésios capítulo 3, que vamos conhecer e ser tomados de toda plenitude do amor de Deus. Só levanta as tuas mãos. Há um bálsamo espiritual nessa manhã, há algo maior do que você, do que suas histórias, do que sua origem.
Há algo divino te tomando nessa manhã. Porque o homem que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. E Ele diz: eu me moverei em ti. Tu vais conhecer os meus caminhos. Sim, que são mais altos do que os teus. Você não só vai conhecer, mas você vai andar neles. E vai ser movido pelo meu Espírito. Eu te levo a lugares de descanso, onde nada mais vai te abalar. E você não vai experimentar apenas uma paz que excede todo entendimento, mas o meu amor, que também excede toda compreensão mental. O amor que me moveu a enviar o meu filho àquela cruz, para que quando ele fosse levantado, todos fossem atraídos a mim. Bebe dessas fontes agora. Todo mundo falando um pouco no Espírito Santo, algo acontecendo. Erkanamashwinde lamayer kendreleresi betsandalas kuturibish yeshkat luis salavai rimimuande kistis. Com amor eterno eu te amei, com cordas te atraí, para que habites em minha presença. Move-te em minhas profundezas. Eu abrirei teus olhos para que veja. O que ficou para trás, ficou. Eresui lavai erecore, erecores. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É tempo de fazer calar as muitas vozes e ficar íntimo da minha voz, diz o Senhor. Mais uma vez, levanta tuas mãos. Há um derramar de graça. Recebe ela. É como recarregar a bateria. Como você põe seu telefone na tomada. Recarrega a tua bateria nessa manhã. Fortalecidos com o poder no homem interior. Yeshua, Supremo Pastor, eu te amo. Declara o teu amor a Ele agora. Eu te amo. Vamos dizer na voz como de um rebanho. Diga: nós te amamos, ó pastor. Obrigado.
Abre a Bíblia em João 10. Temos ainda alguns minutinhos. Podemos avançar ainda um pouco? Obrigado, Pai. João 10 diz assim. Eu digo que é o texto áureo, onde Jesus assume sua figura como pastor. Verso 1: em verdade eu vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Eu quero pegar aí entre duas vírgulas, diga comigo: as ovelhas ouvem a sua voz. Eu fiquei um tempo lendo algumas coisas sobre ofício pastoral, embora não seja o mesmo, mas às vezes eu vejo essa atmosfera vindo sobre mim. E eu identifico, mas eu queria também pegar algumas coisas da palavra. E me chegou um livro chamado Nada Me Faltará. Era um homem que por mais de 15 anos ele cuidou de rebanhos, entre eles de ovelhas. E ele também era crente. E ele fez uma análise sobre o cuidado que ele tinha, anos de prática, com o Salmo 23, que a gente vai chegar daqui a pouco lá, tudo bem? E lendo outras coisas também me chamou muita atenção. Sabe por que há uma ênfase sobre a ovelha ouve a voz? Porque a grande maioria das ovelhas, nós temos 5 sentidos, 2 muito importantes, que é audição e visão. A ovelha é um pouco míope, por isso que ela se perde se ela não estiver ligada ouvindo. Agora presta atenção, estamos falando sobre individualidade e coletividade. Estar junto com o rebanho me faz estar no lugar onde eu posso ouvir a voz do pastor. E me faz lembrar Provérbios que diz: não seja sábio aos teus próprios olhos. Não, eu sei cuidar de mim. Não é uma questão de religiosidade, mas se eu passo alguns dias sem receber, só dando, ou até mesmo um período de férias que é lícito, eu fico meio condenado. Mas não é uma condenação religiosa, não. É a falta de ouvir a voz do pastor. Agora, pergunta para mim, como essa voz vem? Sim, essa voz vem pelo pastor da igreja local. Essa voz vem pelos dons ministeriais. Essa voz vem pelo meu irmão. A Bíblia diz: habite ricamente a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em sabedoria. Sabe, às vezes eu estou com uma necessidade, e eu penso, o pastor tem que falar a minha necessidade, e Deus vai usar a jumenta que está ali do teu lado. Olhe para alguém perto de você e diga assim: não escolha por onde vem a voz. Diga: se comporte como ovelha. Ouça quando Deus estiver falando. Eu queria que Marcos Freire falasse comigo. Eu queria que Maneco, que veio de Campina Grande, falasse comigo. E Deus está dizendo: eu vou usar a pessoa que está limpando o banheiro. Eu me lembro no dia da partida de irmão Rega em 2003, eu estava chegando na igreja Verbo da Vida em Campina Grande, vinha na calçada, e o rapaz estava cortando a grama,
no chão. Ele olhou para cima e disse: eu tenho uma palavra de Deus para lhe dizer. Eu digo: pode falar. E ele transmitiu aquela palavra que se cumpriu na noite. Deus já vinha lidando comigo e a voz falando. Se cumpriu na noite. Às vezes a gente fica muito seletivo. Às vezes a gente coloca até um peso maior do que o que Deus pede no nosso pastor da igreja local. Eu sei que ele tem uma responsabilidade sobre rebanho. E ninguém conversou comigo para falar. Eu estou falando pelo Espírito de Deus. Sabe, numa esfera eu e você temos que cuidar uns dos outros. Porque eu não sou uma ilha. Eu tenho que perceber o Espírito, que às vezes numa conversa eu vou edificar, vou instruir, vou sinalizar. Vou ser aquela voz que diz: ei, o sinal está fechado, ei, tem um abismo aí. Já ouviu aquela história que por causa de um grito se perde uma boiada? Eu declaro que a gente não busca só os nossos interesses. Nós buscamos o interesse de outrem também. Olhe para alguém perto de você e diga assim: deixe Deus te usar. E você vai ver o cuidado dele também sobre sua vida. Está tudo bem aí? Por que precisamos ouvir a voz? Que tem outras vozes. E se eu estou afinado em ouvir a voz do meu pastor, eu estou seguro. Olha o que ele diz: ele chama pelo nome suas próprias ovelhas e as conduz. Diga comigo: quem ouve a voz é conduzido. Verso 4: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. Então preciso me submeter à liderança do pastoreio de Jesus, através das pessoas que ele levanta. Quando eu era criança, eu ia com meu pai para a fazenda, e às vezes no sábado íamos 3 horas da manhã, porque aquele era o dia da gente ir, levar um copão de alumínio daquele de 1 litro, tirar leite da vaca, botava Nescau, ou negócio gostoso, ficava com bigode branco. Mas eu também lembro momentos em que o vaqueiro principal com os vaqueiros, os outros, eles iam conduzindo o rebanho de um lugar para outro, para ir beber água no rio, para ir para um lugar onde tinha um pasto, tirava do curral. Do mesmo jeito com os bodes e as ovelhas. Tem o principal, mas Jesus também tem os pastores auxiliares. E nós temos que ver esse pastoreio vindo dele e fluindo através de pessoas que ele vai levantar para me liderar. Só uma frase. Olhe para alguém perto de você e diga assim: cuidado com o espírito de independência. Já basta. Continua. Vai adiante delas e elas o seguem, verso 4, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Diga comigo: achará pastagem. Verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha para cá. Eu vou falar de 3 pontos da ovelha com o pastor, o rebanho. A primeira é a voz. Diga comigo, eu preciso ouvir a voz. A segunda é: se eu não ando em comunidade, olha para cá, se eu não ando no grupo, eu vou ser devorado. Já viu aqueles programas Animal Planet, de África, de animais selvagens? Você vê os rebanhos, olha para cá. Quando um se afasta do grupo, se torna comida. Olha para alguém perto de você e diga assim: andar longe do rebanho é querer ser banquete. E aí eu volto a dizer, igreja é lugar de proteção. Um parêntese. Eu vi Marcelo Jamal pregando há alguns anos atrás. Eu nunca tinha visto esse texto lá no livro de Êxodo. Quando o povo foi ser tirado do Egito por Moisés, Moisés era pastor, você lembra? E grandes dos patriarcas eram pastor, Davi era pastor, há tantos pastores na Bíblia. O Egito e Faraó, eles abominavam os pastores. Não é diferente hoje. Satanás e o sistema do mundo odeia e faz de tudo para destruir os pastores. Mas há uma sebe, uma mão lá do trono estendida, do Supremo Pastor, guardando os seus pastores e os seus rebanhos à face da terra. Diga comigo, não vamos ser destruídos. Diga, pelo contrário, vamos usufruir de pastos verdejantes. Está tudo bem aí? Respira fundo. Eu vejo pesos sendo aliviados. Lança os teus cuidados no Senhor. Olha para cá, dos dons ministeriais. O apóstolo cuida da obra, o mestre ama a palavra e desperta isso no povo. O profeta ligadíssimo com a vontade de Deus e quer que o povo conheça. O evangelista ama o perdido, mas o pastor ama a ovelha. E olha para cá, dos 5 dons ministeriais, o que mais leva um cuidado para a alma humana? Espírito, alma e corpo físico. Porque quem de nós não tem situações e não precisa de alívios? Por isso o Salmo 23 diz, refrigera minha alma. Às vezes a gente está como uma bola de sopro, enchendo, acumulando coisas, quase explodindo. Nosso comportamento muda, nossas emoções ficam flutuando, feita a maré alta, uma agitação. Aí vem o Supremo Pastor, com o cuidado dele, de várias formas e maneiras, e alivia aquele balão, e traz refrigério e descanso para a nossa alma. Talvez você não esteja percebendo só de tarde, mas há um refrigério. Eu disse que ele está aqui como pastor. Há um refrigério. Olhe para alguém perto de você e diga assim, há um refrigério. Posso ir para a última parte? Já estou concluindo. Podemos ir no Salmo 23.
Quem é guloso de unção aqui? Meu Deus. Esses anos de rema ainda não me satisfiz, porque eu sei que tem mais, que eu ainda não toquei. Amo a unção, aprecio os dons, aprecio o Espírito Santo. Amo estudar, mas amo a atmosfera. Amo o ambiente profético, quando os dons estão operando, a liberdade do Espírito. Quem ama isso? Quantos aqui muitas vezes leram o Salmo 23 e aí chegou lá, unge-me a cabeça com o óleo, né, desejando a unção? Mas hoje nós vamos colocar uma lente. Olha para cá. Fiquei apaixonado na minha infância quando meu pai me deu uma lente, uma lupa gigante, né, porque eu podia colocar lá no sol e queimava alguns papéis, algumas coisas. Mas também eu podia ver os detalhes de coisas minúsculas. Eu vou botar uma lente no Salmo 23, pode ser? Podemos ler juntos o Salmo 23 em voz alta? Tem gente cochilando aí, a gente vai acordar agora. Vamos lá, Salmo 23, verso 1. Vamos ler todo? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Declare essa atmosfera do Salmo 23 sobre sua vida. Quem escreveu? Davi, inspirado pelo Espírito. Eu sei que esse salmo a gente usufrui dele, mas antes dele ser nosso, esse é um salmo chamado também messiânico. Pertence a Jesus Cristo, porque antes mesmo de Jesus ser pastor, ele é ovelha. Olha para cá, essa parte que lemos aqui, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Jesus, quando se entregou na cruz, 3 dias e 3 noites, mas ele confiou que seria ressuscitado. Hebreus 13, 20 diz: o Deus da eterna aliança, que tornou a trazer Jesus Cristo, o supremo pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, ele agora vai nos dar esse crescimento, vai nos aperfeiçoar. O supremo pastor está nos aperfeiçoando. Antes de ser nosso, é de Jesus. Voltando para aquele livro, Nada Me Faltará, o pastor contou um detalhe dessa parte do óleo, e eu fiquei ao mesmo tempo surpreso, porque não era bem o que eu queria. A unção, a glória, aquela coisa assim que a gente deseja, da intensidade, do poder do Espírito, mas era mais restaurador do que eu podia imaginar. Por quê? Olha para cá. Um pastor, ele acorda de madrugada, um pastor de ovelhas naturais. Ele procura o pasto, ele procura o lugar, ele leva as ovelhas antes do sol nascer e deixa naquele lugar. No fim do dia, para recolher, ele vai atrás das ovelhas no campo. Algumas se machucaram, algumas feriram a cabeça, algumas tinham muito mosquitos, os mosquitos ficaram aqui infestando no nariz delas, totalmente coberta de pelo, só aqui exposto. E aí ele vai examinar, e algumas nem chegam, ele tem que ir atrás. Tudo bem? Algumas vêm, brigaram entre si,
Algumas estavam com febre, mete a cabeça no chão, porque fica uma coisa atormentando na cabeça delas. Mas olha que interessante. Quando as ovelhas iam entrando na porta do aprisco para dormir à noite, o pastor examinava, e algumas precisavam de um cuidado especial. Algumas delas chegavam com um ferimento, estava inflamado. O que o pastor fazia? Olha para cá. O pastor via que aquela ovelha estava atormentada, ele tomava aquela ovelha no braço, isso é bem importante, tomava aquela ovelha no braço, olhava, examinava, às vezes ele tinha que abrir a cabeça da ovelha, porque tinha uma larva que estava crescendo e atormentando e dando febre naquela ovelha. Ele abria, tirava aquela larva, colocava um azeite com substâncias medicinais que matava qualquer infecção naquele lugar e que restaurava aquela ovelha. Quantas vezes a gente entra por aquela porta atormentado? Aí um louvor, uma palavra, alguém que se levanta, nos diz uma coisa, às vezes não faz nada, apenas nos abraça. E aquele bálsamo, aquela perturbação, às vezes mesmo de Satanás. Essas moscas pousavam nos ferimentos, algumas vezes elas depositavam ovos aqui que subiam, iam para o cérebro das ovelhas. Eu fui pesquisar, tem fotos de cabeças cerradas de ovelha e as larvas lá dentro. Quantas vezes a gente chega e por uma brecha que a gente deu, por perseguição do diabo, por não renovar a mente, coisas vêm perturbar na nossa alma. E a gente chega no ambiente da igreja local, que é um aprisco, e todos são ovelhas, e o supremo pastor usando pessoas, que às vezes nem sabe que está sendo usada, derrama aquele azeite na nossa cabeça, e aquela tormenta cessa. Eu quero que cante Yeshua bem suave. Vai lá. Há um bálsamo. Unge-me a cabeça com óleo. Às vezes a gente diz: Senhor, eu te amo. Em João 21, Jesus perguntou a Pedro: tu me amas? Apacenta meus cordeiros, alimenta minhas ovelhas. Mas a gente não pode fazer se a gente não recebe dele. Não é técnica, é intimidade, é comunhão, é conhecer o cuidado dele. E esse cuidado vai se derramar sobre outros. Deixa eu te dizer, eu declaro a atmosfera do Supremo Pastor, mesmo sem você ser chamado no ofício pastoral. Mas essa é a sua hora. Tem gente aqui que estava meio disperso, você não conseguia mais ouvir a voz de Deus. Eu declaro você restaurado no ambiente, na atmosfera onde você vai discernir a voz dele. Eu declaro que nunca mais você vai se apartar do rebanho de Deus, porque você não vai ser ferido, nem devorado, nem alimento de lobos do diabo, que só vem para matar, roubar e destruir. Eu declaro que todos nós, de uma forma mais autêntica, vamos nos tornar mais ovelhas. E
nós que cuidamos de vida, mais pastores. Não falo do ofício, falo do cuidado. Eu declaro uma consciência dessa unção que vai esmagar os enganos e os ferimentos que o diabo fez. Ele restaura. Há tanta restauração nessa manhã que não podemos calcular. Às vezes a gente chega em algumas UPAs, tem milhares de pessoas esperando um momento. Deixa eu te dizer, na unção coletiva ninguém espera, todo mundo é ministrado. Tem algo te tocando. O amor está te tocando. Com amor eterno eu te amei. Essa compaixão está aqui. Essa compaixão está aqui. Olá! Você gostou dessa mensagem? Eu espero que você seja ricamente abençoado com ela. Eu sou Marcelo Carvalho e estou aqui com o objetivo de convidar você a nos conhecer pessoalmente. Eu sou pastor presidente da Igreja Verbo da Vida em Belo Horizonte. Estamos localizados na Rua Herê 164, no Prado. Nós temos cultos todos os domingos, às 8 da manhã, às 10 horas e às 19 horas. E também às quintas-feiras, a partir das 20 horas. Para mim vai ser um prazer imenso te dar um forte abraço. Eu espero por você lá na igreja.